Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de 5 reforços que o treinador do Cruzeiro deve optar por nessa temporada a respeito de um possível rebaixamento para a Série C, de não pagamento junto à FIFA e quais são os valores e os clubes que vão cobrar o Cruzeiro, beleza? A respeito do atacante Leandrinho do Red Bull Bragantino, que foi oferecido ao Cruzeiro e a Raposa já negocia para um possível acerto. Além assim do caso envolvendo os técnicos que já passaram aqui na Raposa, que assim, a maioria desses não deram certo, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E o salve de hoje vai para 3 pessoas que comentou no vídeo de ontem, mais cedo, que foi por causa para o Davi Gabriel Santos, um salve aí para você, Davi, valeu demais. O outro para o Samuel Lima, tá sempre aqui, muito obrigado você também, Samuel. E para o Ian, que foi o primeiro que comentou no vídeo de ontem, um salve aí para você também, Ian, beleza? Então caso você queira aparecer, já deixe seu comentário aqui embaixo, que vai me ajudar demais. Então vamos assim para as notícias. Antes assim, só passar dando uma dica para vocês. E se você está curtindo esse vídeo, tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode assim treinar seu jogador e evoluir ele, tendo assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone, iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Bom, vamos começar falando a respeito de treinadores assim, na Toca da Raposa, que o All Sports fez uma matéria bem interessante que eu achei legal trazer aqui para vocês. Porque assim, após a demissão do Felipe Conceição, o Cruzeiro chegou a uma sequência absurda de treinadores sendo demitidos com menos do que 20 partidas no comando técnico do Cruzeiro. Só tem uma exceção, que é no caso do Filipão, que ficou aqui por 27 jogos. Para vocês terem uma noção, foi desde quando o Mano Menezes saiu e o Rogério Ceni assumiu lá ainda em 2019, tentou salvar o Cruzeiro do rebaixamento, não deu muito certo. E assim, desde então o Cruzeiro ficou nessa, né? De procurando novos treinadores assim, e acabou dando em nada. Para vocês terem uma noção, depois disso passou o Abel Braga, que ficou aqui no Cruzeiro pouquíssimo tempo também, que acabou sendo rebaixado. No início do ano passado e também já naquela reta final da Série A, contratou o Adilson Batista, ele não conseguiu fazer muita coisa, chegou no Campeonato Mineiro e também acabou caindo, que era algo bem esperado. Chegou o Enderson Moreira com a expectativa de melhorar o time. O Cruzeiro realmente já nos primeiros jogos demonstrou um bom resultado, mas quando começou mesmo a Série B, foram 2 vitórias seguidas e depois disso só foi ladeira abaixo. Depois chegou o Ney Franco, um trabalho bem curto aqui no Cruzeiro, foram menos do que 7 partidas e o Cruzeiro viu assim numa situação bem complicada. Foi depois que contratou o Filipão, que ele fez o que estava previsto, né? O Cruzeiro saiu de 19º lugar, terminou em 12º na tabela final, mas já chegou a ficar em 6º lugar. Então, uma arrancada muito interessante. Felipe Conceição foi contratado pelo lugar do Filipão, que ficou até fevereiro desse ano e acabou não renovando com o Cruzeiro, porque tinha divergências muito grandes com a atual diretoria, como assim, quase todos, né, que vem passando aqui no Cruzeiro. Então acho que até mesmo o problema está na diretoria e não nesses treinadores, porque a maioria desses chegou com grandes expectativas e não vinha fazendo um trabalho ruim ou algo do tipo. Eu só coloco assim uma exceção no caso do Adilson Batista, mas enfim. E vocês acham que o Mozart vai ter um resultado interessante aqui no Cruzeiro ou não? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Próximo assunto que eu queria falar aqui com vocês é a respeito de um possível rebaixamento para a Série C, justamente por conta de várias dívidas, né, que o Cruzeiro tem devido na Justiça. Então vamos começar falando, o primeiro no Arrascaeta, que eu já trouxe um vídeo para vocês na quinta-feira de noite, que o Cruzeiro foi obrigado a pagar mais do que 7 milhões de reais
e tem menos do que 25 dias para fazer esse pagamento. Não sei se cabe recurso ou se o Cruzeiro vai ser obrigado a pagar, então tem que ver como que vai ficar essa situação. O Arrascaeta, se não pagar, o Cruzeiro tem aí 25 dias, porque senão depois vai ficar sem poder registrar jogadores tanto no time profissional quanto no da base, o que seria extremamente ruim, porque agora eu vou falar para vocês que o Cruzeiro tem em mente de trazer de 5 a 6 reforços, agora com o Mozart como comandante. Outro jogador é no caso do Riascos, comprados lá pelo time do México em 2015, pelo valor próximo que eles cobram de 5,8 milhões de reais. Esse aí não tem nenhum bloqueio ou algo do tipo, e o Cruzeiro deve adiar um pouco mais essa dívida do Riascos. E olha que já tem mais do que 5 anos e meio que o Cruzeiro vem adiando, mas enfim. E o outro, esse que é o mais importante, que corre o risco do Cruzeiro ser rebaixado, é do caso do volante Denilson, que o Cruzeiro tem que pagar 5,5 milhões até o mês que vem, senão corre o risco também de ser rebaixado para a Série C. E esse aí é o mais complicado, porque não está lidando com a justiça ou algo do tipo, e sim com a FIFA, que tem esse poder, e foi igual o Cruzeiro perdendo pontos, né? Não tem nem recurso, não cabe fazer nada, somente aceitar. Então acho que vai ficar uma situação muito complicada para o Cruzeiro, porque se os empresários igual o Pedro Lourenço, o Medioli, não assumir o Cruzeiro, não vejo soluções, e o Cruzeiro vai perigoso cair para a Série C, não poder contratar jogadores, sem sombra de dúvidas. Mas enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários, se você acha que isso vai acontecer ou não. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do meia Leandrinho, que atualmente está lá no Red Bull Bragantino, e que assim, foi oferecido ao Cruzeiro. Foi confirmado pela própria Rádio Itatiaia na sexta-feira que o Cruzeiro negocia com o jogador. Lembrando que ele joga tanto de ponta direita quanto ponta esquerda. Na verdade ele começou como meia, né, na carreira, eu até me confundi aqui, mas nos últimos 4 anos ele atuou apenas de ponta. Então seria um jogador para chegar nessa posição que o Cruzeiro está precisando. Eu acho assim, ele um bom atleta, poderia chegar para agregar um pouco mais no time, mas eu vejo que o Cruzeiro tem que trazer ele e pelo menos mais um ponta. É bom que pelo menos ele joga na ponta direita e na esquerda, então até que tá de boa. E para vocês terem uma noção, nesse ano pelo Red Bull Bragantino, até que ele teve alguns jogos no Paulistão, foram 8 partidas. E no ano passado, o ano que ele foi contratado, chegou de graça da Napoli, foram 12 partidas e 2 assistências. Ele que surgiu muito bem mesmo lá na Ponte Preta em 2015, eu até lembro de jogar com ele no FIFA, ele era muito promissor. Foi para o Napoli lá da Itália, não teve uma boa passagem por lá, jogou apenas no time B. E bom, poucas pessoas sabem, mas ele já teve uma passagem de 2 anos no Atlético Mineiro, que ele foi emprestado pela Napoli lá em 2018, disputou apenas 3 partidas pelo Atlético, não fez gol. Em 2019 também continuou por lá, ficou meio temporada, foram 6 partidas e também não marcou nenhum gol. Depois voltou lá para o Napoli e depois rescindiu esse vínculo, chega no Red Bull Bragantino na última temporada. E vocês acham que o Leandrinho poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro ou não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu tô curioso para saber. E o último assunto desse vídeo é a respeito de reforços, onde assim, o Rodrigo Pastana, em conversas com o treinador do Cruzeiro, o Felipe Conceição antes, tinha definido que o Cruzeiro iria fazer até 5 contratações somente para essa Série B. Então assim, pode haver uma mudança sem sombra de dúvidas, agora que mudou o comandante, talvez contrate menos, mas possivelmente o Cruzeiro deve fazer de 5 a 6 contratações. E quem confirmou isso foi o Pedro Rocha lá no seu Twitter, setorista que sempre está bem por dentro no que acontece no Cruzeiro, e a Raposa já tem alguns nomes e alguns setores que deve buscar reforços, beleza? Que é assim, um lateral esquerdo, 2 volantes, um ponta e um atacante central. Eu achei meio desnecessário trazer 2 volantes, porque assim, eu já vejo que o Rômulo e o Adriano poderiam fazer essa função, ou colocar, sei lá, às vezes o Matheus Barbosa, que também joga bem, tem o Flávio, enfim, eu acho muito mais volante, e eu tenho certeza que o Índio do Guarani vai ser contratado. Atacante também central, eu acho que o Pedro Lucas do Inter, que estava lá no Mirassol esse ano, foram 15 partidas e 3 gols no estadual, eu tenho quase 100% de certeza que ele vai ser contratado, principalmente se o Marcelo Moreno não continuar aqui no Cruzeiro. E também o lateral esquerdo do Cruzeiro faz muito tempo que não sonda algum nome no mercado. E ainda mais um ponta que o Cruzeiro também não demonstrou interesse em alguns nos últimos meses. Teve esse caso do Leandrinho, quem sabe, né? Se for contratar só um ponta, o Leandrinho já chegaria para cobrir essa função. Mas como eu disse para vocês, eu acho que o Cruzeiro precisa de pelo menos mais 2 pontas.
porque na direita só tem o Bruno José e o Stênio. O Stênio é muito novo, tá voltando de contusão agora, então só 2 jogadores para uma Série B gigantesca eu acho muito pouco. E na esquerda é o titular o Ailton, que não tá bem, e o Felipe Augusto, que também não tá nada bem. E saiu o William Potker, que atuava nesse setor. Então eu acho que o Cruzeiro tem que trazer mais, pelo menos assim, se fosse para contratar 5 jogadores, né? Caso o Marcelo Moreno e o Zé Eduardo não tenham condições, não fiquem aqui no Cruzeiro, igual o Zé Eduardo vai ficar mais 3 meses fora, realmente contrataria o Pedro Lucas, mais um meia central, 2 pontas e também um zagueiro, porque eu acho que o lateral esquerdo, o Kaique, está muito bem, e zagueiro Cruzeiro nenhum, por incrível que pareça, tem passado confiança. O Ramon errou os últimos 2 jogos, não está nada bem. O Everton também dá umas osciladas muito grande. O Eduardo Brock, tem certeza que ele vai acabar saindo depois. E o Joseph, que começou agora, olha que errado, né? Foi 2 contratações a pedido do Felipe Conceição, o Flávio e o Joseph, e agora o Cruzeiro sem sem o treinador, e agora vai ficar com os 2 jogadores, mas eu acho que o Joseph teve um desempenho razoável e até que merece, por enquanto, continuar no time titular, beleza? E vocês, caso o Cruzeiro realmente, vá contratar 5 jogadores, quais posições você acha que o Cruzeiro precisa de reforços? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal, beleza? E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no lado direito, onde eu falo a respeito do projeto de clube empresa, que o Cruzeiro já aprovou. E possivelmente a Raposa vai ser o primeiro clube do Brasil a se tornar um clube empresa. E aqui no lado esquerdo, o vídeo que eu postei ontem, foi ontem mesmo, né? Isso, ontem de noite. O Cruzeiro foi zoado lá pelo Roger Guedes, vocês dão uma olhada o que o atacante ex-Atlético Mineiro falou a respeito da Raposa, isso pegou muito mal. E eu vou esclarecer também mais nesse vídeo a respeito do pagamento referente ao Arrascaeta. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!